Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aqui da maior questão da gestão financeira, né? Que é como elaborar um fluxo de caixa eficiente. Nós selecionamos algumas sugestões que a gente entende que, uma vez cumpridas, o fluxo de caixa será bem eficiente. E não dá para falar em gestão financeira sem passar pelo fluxo de caixa. E já que a gente está salvando a empresa, o coração financeiro da empresa tem que ser, no mínimo, eficiente, né? Gente, um fluxo de caixa, para ser eficiente, ele não basta só botar numa planilha despesa e receita, porque isso lá na quarta série a gente consegue fazer com alguma eficiência, porque só tem uma conta de somar ou subtrair. Um fluxo de caixa eficiente, ele precisa ter controles de entradas e saídas, que seria as receitas e despesas. Ele tem que ter uma gestão estratégica, porque se ele não tiver, ele perdeu a sua finalidade. Ele é uma ferramenta. Ele precisa ter análise de cenários. Ah, sim. A gente vive em cenários. E a gente, para se preparar, para se planejar, para se proteger, a gente precisa fazer uma análise de cenários. A empresa precisa maximizar a eficiência do capital de giro, porque o capital de giro é o âmago da empresa, né? Como eu posso maximizar essa eficiência? Lidar com imprevisto de forma estruturada. Gente, imprevisto sempre vai ter. Na Bíblia mesmo diz, tereis aflições. Mas não quer dizer que a gente tem que morrer nela, né? Não vamos morrer. Mas, para a gente poder lidar com esses imprevistos, a gente tem que se estruturar, se preparar, porque senão o imprevisto chega, você leva aquele choque, fica baratinado, não faz nada que preste. Neutralizar a ação do fisco. Se você tiver um fluxo de caixa, do jeitinho que a gente vai botar a receita aqui, você não pega a multa não. O fisco vai te fiscalizar. Isso é uma coisa, é a função dele. Mas você não vai ser multado, o que é muito interessante. Porque toda vez que a gente projeta, né, aqui o nosso conteúdo todo para o empresário ter lucro, se ele for multado, acabou o lucro todo, e às vezes fica até devendo. Então, a nossa proposta no nosso canal é maximizar o lucro sem complicações com o fisco, neutralizando a ação do fisco. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial e advogado tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso te dar uma ajudinha nessas questões. Então vamos lá? Primeiro passo para você elaborar um fluxo de caixa eficiente: automação e integração de sistema. Gente, eu sou super a favor da automação. Nossa, sou macaca de auditório. Mas a proposta do nosso canal é te dar conteúdo para você entender os relatórios que serão gerados. Porque não adianta nada você pegar o relatório, ficar com ele, olhar e não entender coisa nenhuma. E o pior, não saber criticar, saber se aquilo serve ou não serve para você. Então, a automação, sim, é interessante, ajuda no fluxo de caixa, mas ela tem que gerar planilhas e relatórios. E claro, gente, você tem que entendê-los, né? Capturar automaticamente as transações financeiras. Esse capturar automaticamente as transações financeiras, uma parte que eu considero muito importante, é que se tiver uma transação fraudulenta, ele te alerta. Esse eu acho que é o grande pulo, porque muitas vezes você não está na empresa, muitas vezes você tem que delegar a função de controle de caixa a uma pessoa, porque você não pode fazer tudo ao mesmo tempo.
No micro e pequeno empresário, essa pessoa normalmente é da família. E eu já vi muito empresário ser lesado no seu caixa por pessoas da própria família. Porque, gente, traição não é ato de inimigo, traição é ato de amigo. Não estou dizendo que todo mundo vai trair, não. O meu CEO é meu filho. Então, tem gente na família. Aqui tem gente na família. Mas, se você for alertado, se você souber ler os relatórios, se for sinalizado que alguma coisa está errada, você tem tempo de agir, né? Então, vamos lá. Conciliar pagamentos e recebimentos. Você não tem ideia de como isso é importante. Quando você é alertado que o dinheiro que você tem no caixa não dá para pagar aquele fornecedor naquele dia, você vai ter dinheiro em caixa para pagar esse cara no dia seguinte. Mas no dia seguinte você está pagando juros. Isso não te interessa. Então, que tal remanejar de alguma forma, né? Ou pedir o fornecedor mais um dia de prazo, ou pedir para o cliente antecipar. Tudo isso é possível, se você tiver informação num tempo que te dê uma margem de movimentação, né? Visão do tempo real do seu caixa. Isso é muito importante. Às vezes você está na rua, você está numa viagem de negócios, você precisa tomar uma decisão, mas você não sabe qual é a realidade do seu caixa. Mas se você tiver isso no seu celular, não precisa nem explicar muito que isso é maravilhoso, né? E como isso em tudo vai impactar na eficiência da empresa? Ou seja, como elaborar um fluxo de caixa eficiente, com automação e integração de sistema, e como isso vai impactar na sua empresa. Vou mostrar já já, você vai ficar encantado. Impactando na eficiência. Gente, atualização em tempo real. Você tem a possibilidade de ter uma decisão mais rápida e informada. Porque aquela decisão rápida, né, reativa, mas que não tem noção do que está sendo tratado, isso não interessa a ninguém. Isso leva a uma situação mais precária ainda, né? Mas quando você tem a informação em tempo real, a sua decisão é mais rápida e é informada. Gente, isso é para quem está se preparando, planeja, lê relatório, sabe, né, como se comportar. Porque não adianta nada eu ter isso em tempo real no celular de um cara que quando olha para o celular continua sem saber o que está acontecendo. Ele tem que ter essa prática, né, dessa leitura. Se ele tiver essa prática, com certeza, isso aqui vai ajudar muito. Outra coisa que a automação auxilia muito é menos erro humano. Se está automatizado, o erro só pode estar lá na fonte, né? Como a gente chega nas farmácias, pede um remédio, não tem. Ou tem dois na outra farmácia. Chega lá, não tem também. Acontece erro humano, mas erro de quem botou o dado, né? Evita multas fiscais. Claro, gente, quanto menos erro você tiver na sua escrituração fiscal, menos multa você tem, né? Porque os seus erros são proporcionais às multas que você leva, ou seja, você não leva a multa sem errar, né? E se você minimiza erro, você minimiza a multa. Alerta automático de quebra do caixa. O que é quebra do caixa? Negativo. Caixa está negativo. Sabe quando vai aquele alerta? Ó, vai virar. Se você tem esse sistema coligado, você vai ter no sistema o que você tem que pagar, né? E no mesmo sistema, o que você tem para receber, em planilhas diferentes.
Só que como o sistema é interligado, ele te alerta da quebra do caixa, tá? Aí você fica sabendo que pode tomar providência, porque você fica sabendo em tempo real, tá? Previsão automática com base em receitas e despesas, é isso. Como ele tem, naquele conjunto, quais são as previsões de receita e quais são as previsões de despesa, ele consegue, com base nessas receitas, nessas despesas, ajustar a previsão, ok? Olha que coisa bacana, né? Eu acho, muito bacana. Planejamento de cenários, tudo que a gente falou lá no início. Gente, nós vivemos em cenário, no hoje, no ontem e no amanhã. Só que para a empresa interessa muito como vai ser o amanhã, né? Então você, quando senta para se programar, você senta esperando que uma receita. Você precisa de uma receita, ou muitas vezes você está pensando em determinado lucro. O cenário otimista é quando essas receitas, que possivelmente se transformarão em lucro, supera as expectativas. Você esperava vender 200 e vendeu 400. A sua questão é onde investir. Gente, não para esse dinheiro no caixa, não. Investe de alguma forma, tá? Mas esse é o cenário otimista. Quando você senta para planejar, você tem que planejar o otimismo. Qual é a situação que você entende que seria mais benéfica, maravilhosa, você ia estar rindo de orelha a orelha. Agora, você também, no mesmo planejamento, você tem que olhar um cenário pessimista. Quando as expectativas, quando ficou abaixo das expectativas, quando o resultado ficar abaixo das expectativas. Isso quer dizer o seguinte, não vendi, esperava vender 200, não vendi nem 100, ficou abaixo. Você precisa buscar o seu ponto de equilíbrio. Buscando o ponto de equilíbrio, você vai ver quais são as estratégias que você pode utilizar e quando você senta para planejar, pode ter certeza que essa estratégia vem para resolver essa questão, porque ela não pode ficar assim, né? E o cenário realista, que é o básico, que é o hoje. Nas condições atuais, quais são as decisões do dia a dia? Quando está abaixo, quando está a mais, quais são as suas decisões? Quando, né, o seu cenário é otimista, hoje. Quando ele é pessimista, hoje. Quais são as suas decisões? Isso tem que estar no seu planejamento. Por quê? Porque é assim que você consegue criar estratégias, ter ideias, insights, para sair de situações que sempre acontecem, né, gente? Vamos nós. Gestão de capital de giro. Gente, o principal foco do fluxo de caixa é o capital de giro. O principal foco do fluxo de caixa é o capital de giro. Porque ele mantém as operações diárias da empresa. Né? Eu preciso de capital de giro para comprar. Vendo, compro, vendo, compro. Se alguma coisa acontece aí e eu fico sem capital de giro, esse dia a dia, essa dinâmica da empresa é interrompida. E quando ele é interrompido, o empresário sai correndo para pagar fogo. Né? Como otimizar o capital de giro? Eu tenho algumas opções. Antecipação de recebíveis. Recebíveis é o dinheiro que você vai receber do cliente. Você pode usar o factoring de vendas a prazo. É uma maneira de você vai pagar uma taxa, lógico, mas você tem esse dinheiro antes do prazo do seu cliente. Controle de estoque. O controle de estoque tem que ser mínimo. Isso é para otimizar o capital de giro. Porque estoque parado é dinheiro que sai do caixa e está parado. Né? E eu quero otimizar o capital de giro. Negociar prazo de pagamento. Negocia tanto com os fornecedores quanto com os clientes. Isso sempre dá um bom resultado. Monitorar o ciclo de conversão do caixa.
E agora, e se você tivesse em tempo real, você monitora isso perfeitamente. O que é esse ciclo do caixa? É tempo de pagamento a fornecedores em comparação com o tempo de recebimento dos clientes. Esse ciclo ele tem que estar compatível. Se você vai receber do seu cliente em 90 dias, como é que você vai pagar o seu fornecedor em 30? Esse ciclo não se completa. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Então, esse mecanismo de ciclo de conversão do caixa, ele é muito importante, tem que ser observado de perto. Você tem que ter estratégia para obter um ciclo de conversão maior que um. Maior que um por quê? Porque o recebimento dos seus clientes é receita. E o que você paga ao seu fornecedor é despesa. Vamos botar assim, tá? É negativo. Então, suas receitas têm que ser maior que a sua despesa. Então, você vai ter um ciclo maior que um. Se for ao contrário, o seu ciclo fica menor que um. Já viu que você tem que parar e replanejar tudo, né? Gestão do ponto de equilíbrio. Gente, se você não souber qual é o seu ponto de equilíbrio, para tudo e vamos aprender isso, porque isso é muito importante. Ponto de equilíbrio é igual receitas de venda menos custo mais despesa. Ou seja, o ponto de equilíbrio é você tem um valor de receita. O seu ponto de equilíbrio é quando os seus custos e despesas empatam com a receita. Tá? Seu ponto de equilíbrio dá zero quando as receitas é igual à despesa. Quando o ponto de equilíbrio dá zero, você não tem nem lucro nem prejuízo. Mas claro, gente, toda empresa visa lucro. Então, as receitas têm que ser maior que isso aqui. E o seu ponto de equilíbrio é interessante, ele é importante. Por quê? Porque é um lugar que você sabe que você não pode ficar ali. Né? Que você está próximo de zero, está 1, está 2. Se acontecer alguém te espirrar na empresa, você vira isso aqui, está no prejuízo. Então, é um indicador financeiro poderoso. Então, vamos lá, gestão do ponto de equilíbrio. Por que é gestão, gente? Porque tem que ser monitorado o tempo todo, Elizabeth. E para você lidar com um ponto de equilíbrio, você precisa de uma coisa chamada margem de contribuição, que é unitária. Cada produto seu tem que ter esse cálculo. A margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. Tá? É uma forma enorme, eu não vou deduzir ela aqui não, basta que você saiba disso. A margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. Umas dicas para você monitorar e aumentar o seu fluxo de caixa, né? Botar ele para frente. Monitorar o ponto de equilíbrio sempre. Ele é um indicador que é um alerta de como a empresa está se comportando. Monitorar a margem de contribuição, que é isso aqui, tá? Reavaliar os preços praticados. Gente, se isso aqui, o preço de venda, está pequeno, o custo variável está maior, você tem que avaliar isso aqui, né? Porque o preço praticado não está correto. E ajustar os preços, tá? Fazer, se for o caso, não está vendendo, fazer promoções, tá? O seu custo variável está alto, negocia com o fornecedor, avalia se você pode mexer em custos fixos e variáveis. Avalia, gente, é o seguinte, eu vou mexer, mas se não comprometer a qualidade do meu serviço, porque você nunca pode comprometer a qualidade do serviço. Por quê? Porque senão o cliente não compra, né? E você, em vez de melhorar, vai piorar a coisa. Avaliar custos diretos e custo indireto. Bom, tem uma aula aqui no canal que mostra o que é isso. Custo de maneira geral
é o que tem relação com a produção do produto ou serviço. Agora, vai ser se são os diretos, tá? Que podem ser fixos ou variados. Custo indireto é o que o tempo todo você aprendeu como despesa. São os custos indiretos, que podem ser fixos ou variados. Então, você tem que avaliar os custos fixos e variáveis e as despesas fixas e variáveis. Ver o que está acontecendo. E se for gasto? Gasto você tem que eliminar. Gasto é aquilo que não vai te dar retorno nunca. Então, gasto é uma classificação que ela existe, não tem jeito, mas que você tem que a todo custo eliminar do seu planejamento. Tá? Senão o seu caixa não anda, né? Se anda, tem um gasto, já viu. Capital de giro e financiamento estruturado. Eu tenho que ter capital de giro, não tem jeito. Mas muitas vezes eu preciso de um financiamento. É natural, faz parte do mercado. Mas esse financiamento tem que ser estruturado. De que forma? Temos algumas sugestões. Equilibrar o uso de recursos próprios e externos. Se você, tudo que for fazer for com recurso externo, vai mal. Né? Vamos pensar isso. Analisar o custo do capital. Capital é dinheiro, né? Vamos analisar o custo desse dinheiro. O custo desse dinheiro é avaliar juros, tá? Empréstimos de capital de giro. Só se for para necessidade temporária. Porque se for para expansão, você não vai usar o capital de giro, você vai usar outro tipo de investimento que você tem na sua empresa. Você vai usar um outro tipo de recurso. Porque capital de giro é para o dia a dia. Se é para o dia a dia, tem que ser temporário. Evitar créditos rotativos. Crédito rotativo é aquele com cartão de crédito. Usar o cartão de crédito, você pode usar. Mas quando a fatura vier, paga integralmente. Por quê? Porque os juros são muito altos. Tá? Analisar a entrada de investidor. Está faltando capital de giro? Que tal se arranjar um sócio? Um investidor? Vamos lá ver. Tudo é para analisar. Empréstimo, se não tiver jeito, se tiver que ir para o empréstimo bancário, analisar 5 propostas. Entenda 5 bancos. Tá? Porque tem muita diferença de um para o outro. Você chega no banco, o atendente lá já cumpriu a meta, ele não vai te dar bola. Você chega no outro, ele está no meio da meta dele, que ele tem que cumprir, ele vai te dar mais atenção. Você chega no outro, que está muito longe de cumprir a meta dele, ele vai fazer tudo que você quiser. Então você vai lá e analisa 5 propostas. Gestão dinâmica de preço para melhorar o fluxo de caixa. Gente, preço é uma coisa que você pode mexer, mas você pode mexer com uma certa parcimônia, você não pode sair mexendo assim. Preços dinâmicos são baseados na demanda. O cliente quer, o cliente não quer. Sabe aquele produto que o cliente não quer de jeito nenhum? Você tem que se livrar dele e parar de fazer, tá? Promoções, que você mexe em preço, desconto para pagamento à vista. E a gestão de preço para melhorar o fluxo de caixa. Se a empresa vai pagar à vista ao fornecedor, ela vai pedir desconto. Por quê? Porque ela está pagando à vista, ela quer desconto. E se você pedir e ele der, ótimo, né? Reserva estratégica e fundo de emergência. Tem empresa que absolutamente não tem reserva estratégica, ele acha que é besteira, coisa e tal. Aí veio um infortúnio, ele viu que a besteira foi não ter tido, né? Porque toda empresa eficiente tem uma reserva de contingência. Qualquer contabilidade clássica tem isso. E como montar essa reserva? Aí é que está o X do problema. O cálculo do valor ideal. Você tem que ter uma reserva para contingência
que consiga suprir as despesas operacionais fixas durante de 3 a 6 meses. Então você vê lá quais são suas despesas operacionais fixas, porque essa não tem jeito, não dá para cortar, e você precisa ter um fundo de reserva para manter isso durante 3 a 6 meses. Porque se você tiver mais contingência do que 3 a 6 meses, vamos mudar de assunto. Liquidez, essa reserva tem que ter liquidez imediata. Dinheiro vivo e disponível. É liquidez, é dinheiro, não pode ser outra coisa. Tem que estar vivo ali e disponível a hora que você precisar, tá? Esse dinheiro deve ser depositado em banco diferente de tudo que você usa para a empresa. Normalmente os bancos usam uma poupança. Para ele, já que ele vai ficar no banco, que ele renda alguns juros, né? Porque ele tem que ter liquidez, ele não pode ir para uma aplicação. Mas na poupança ele tem algum rendimento. Depósito planejado e periódico. Você não vai botar 6 meses de todo esse valor de uma vez no banco. Então você se planeja e vai colocando devagarinho, né, até você chegar nesse valor, tá? E reposição toda vez que for utilizado. É lógico, não perde a graça, né? Se você precisou usar a reserva de contingência, você teve uma contingência, gente, já está aí para isso mesmo. Mas assim que você se recuperar, você repõe esse valor, porque é uma coisa que te salva no momento de aperto e muito aperto. Se você gostou desse conteúdo, dê um like pra gente, né? A gente gosta de ganhar like. Compartilhe com quem você acha que precisa. Se você tem alguma dúvida, se inscreve no canal, formule a pergunta, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.